Olá, você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado à denominação ou segmento religioso. A nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual Rita Passos. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso segundo bloco, com a entrevistada de hoje, a deputada estadual Rita Passos, aqui do nosso estado. Olá, deputada. Olá, é um prazer imenso estar aqui hoje batendo um papo com você, Vinícius. Deputada, muitas pessoas que nos acompanham pela ITV, elas têm dúvida, o que faz um deputado? Então, o que faz um deputado estadual, Rita? Bom, um deputado estadual, ele além de apresentar os projetos de lei, votar os projetos de lei de outros deputados, como também do Executivo, ele também trabalha na fiscalização do governo e é um elo entre os municípios e o governo do estado. Então, sempre trabalhando com as necessidades dos municípios, junto ao governo, vendo quais são os programas de governo que se interessam às cidades, né? Então, a gente faz esse elo entre as cidades e o governo do estado. Deputada, há um tempo atrás saiu na Folha de São Paulo uma matéria sobre um projeto de lei da senhora sobre adoção. Fale um pouco sobre esse projeto. Olha, não é nem projeto, agora já é lei. Já é lei, isso foi que é aprovado. Importante, já foi aprovado. Aliás, ele foi aprovado, ele foi vetado, né? Eu imagino que quem vetou, alguma assessoria, sei lá, do governo, não se atentou da importância deste projeto de lei, né? Então foi vetado, mas nós derrubamos o veto e foi sancionado. Então, agora é lei. Então, nós estamos trabalhando agora para que seja regulamentado, para que a eficiência desta lei aconteça de fato. Esse projeto, ou melhor, esta lei do nascituro é muito importante porque vem a proteger os bebês, né, os recém-nascidos. O que acontece, Vinícius? Muitas pessoas não querem o seu filho, estão grávidas, mas elas não desejam, têm uma gravidez indesejada. Quais são os motivos? São N os motivos. Ou a família já é grande, não tem condições financeiras para poder sustentar a criança, ou então é uma gravidez na adolescência, então ela não quer aquela criança porque não é a hora dela. Muitas vezes são pessoas que usam drogas, então não tem muita consciência de que desfazer do filho não é legal. Enfim, são N os motivos. E essa lei que nós conseguimos, né, implantar aqui no governo do estado de São Paulo, dos nascituros, vem para proteger. Por quê? Somente na capital paulista, na cidade de São Paulo, 2 casos por semana acontecem das mães irem até o hospital para ter os seus filhos e antes delas receberem a alta, elas fogem do hospital. Elas abandonam as crianças? Abandonam. Elas falam, antes de me dar a alta e eu ter que sair com o filho, eu vou deixar a criança aqui e vou embora. E a criança fica ali a mercê? A criança fica ali. Então, o que acontece? Primeiramente, as pessoas que trabalham nesses órgãos da saúde, nem todos sabem qual é o procedimento que tem que fazer. Então, ainda que levem, encaminhe, chame o conselho tutelar e encaminhe para o juiz da infância e adolescência e possa, então, colocar no abrigo, né, para que venha a ser um dia adotada, tem que esperar um tempo. Porque há aquela pergunta, né? Será que a mãe vai voltar? E se ela voltar?
né? Como ela não colocou, ela não assinou um papel disponibilizando a criança para a adoção, fica aquela pergunta, e se ela voltar? Então, é necessário dar um tempo, e esse tempo às vezes demora, né? E também, muitas vezes, acontece a entrega da criança de uma maneira errada, entrega para qualquer pessoa, sei lá, você não sabe o que pode passar na cabeça, né? Então, ou pode também haver até sequestro de órgãos, né? Ter uma série de coisas. Essa lei vai dar mais segurança, então, para a pessoa que vai adotar, para a criança e para a mãe que faz a adoção? Isso daí vai dar uma segurança para a criança, esse bebê que nasceu, para que ela tenha a oportunidade de viver e ter condições de ser feliz. Como eu falei, muitas vezes a mãe até abandona no hospital e até ela entrar num processo de adoção demora. Mas também tem outro caso que pode acontecer, é dela querer desfazer da criança, ela leva embora. Ela leva embora e joga a criança, como muitas vezes a gente já viu na televisão, a mãe jogando na caçamba do lixo a criança, jogando num terreno baldio, colocando num saquinho, jogando no lixo. Então, acontece isso, né? Então, um caso ou outro a gente fica sabendo, mas muitos casos a gente acaba nem sendo a mulher divulgado. que entra no hospital, ela não quer ter a criança. Ela tem a criança, aí vai ter uma placa, um informativo. Exatamente, é aí que entra a questão da lei. Então, em todos os órgãos de saúde e nos hospitais, vai ter uma placa, eu vou ler a placa aqui, o que vai estar escrito nessa mensagem, né? É o seguinte, a entrega, então vamos supor que a mãe está no hospital no momento dela ter o filho ou ainda ela foi no hospital antes do momento da criança nascer, mas ela vê uma placa lá. A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira, a pessoa está lendo, caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. E embaixo dessa placa vai estar o número da vara, né, da infância e juventude mais próximo daquele local. Então, digamos que a mãe está lá, ela olha e fala, puxa vida, eu posso fazer. Porque sabe o que acontece, Vinícius? Tem mulheres que pensam que falar que não quer ficar com o filho é crime. Você falar que você quer disponibilizar para adoção não é crime. Crime é abandonar o filho. Crime é você jogar o filho. Isso é crime. Agora, você falar que não quer ficar com o filho e disponibilizar para adoção, isso não é crime. Então, a mãe olha lá e fala, poxa vida, eu não quero, então vou dar um futuro para ela, vou disponibilizar para adoção. Ou, às vezes, uma amiga está lendo lá e sabe, né, que é a amiga dela, né? Uma pessoa está vendo que a amiga dela não quer ficar com a criança, ela já está percebendo, ela já orienta a amiga, né? Já fala, instrui ela para fazer o procedimento certo. Para evitar que haja venda de crianças, né? Venda de órgãos e até mesmo o atraso na hora da adoção, porque quando, ainda que seja entregue para a vara da infância e juventude, ainda demora um tempinho naquela expectativa se a mãe volta ou não, que raramente volta, normalmente elas não voltam. Então, se 2 casos por semana só na cidade de São Paulo, imagina no estado de São Paulo todo, né? Só 2 por semana na cidade de São Paulo já são mais de 50 crianças por ano, fora aquelas de outras cidades e fora aquelas que levam a criança e fazem uma bobagem com as crianças. Deputada, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para a senhora falar sobre a Semana da Adoção. Vamos lá. Já voltamos. Fique aí.
Estamos de volta com o nosso terceiro bloco com uma das deputadas mais atuantes do nosso estado de São Paulo, a deputada estadual Rita Passo. Estamos falando sobre a lei do nascituro. Deputada, a senhora criou também um projeto, inclusive foi no mês de maio, da Semana da Adoção. Por que a senhora criou esse projeto da Semana da Adoção? Veja bem, nós já temos o Dia Nacional da Adoção, que é dia 25 de maio. Mas, de repente, passa no dia e fala, poxa, ontem foi o dia 25, o dia da adoção, né? O Dia Nacional. Mas já foi, não deu para fazer nada. Quando você coloca uma semana, dá uma oportunidade e uma chance para as pessoas que são ligadas nessa área a provocar debates, seminários, discussões sobre esse tema e melhorar a qualidade na questão da adoção. Então, o que nós queremos nessa semana? Que as pessoas, tanto que são interessadas em adotar uma criança ou aquelas que têm um conhecimento nesta área, possam falar sobre as dificuldades que cada um encontra. Muitas vezes a dificuldade de um ou outro já tem uma resposta para ser dada. Então, é uma discussão entre pessoas relacionadas nessa área. Então, evidentemente, vai ser produtiva. Nós temos também a Frente Parlamentar da Adoção e Pró-Convivência Familiar, né? Que nós temos 3 membros colaboradores, eu sou a presidente desta frente, que é o Dr. Berlini, que é o presidente da comissão do Estado da OAB, da adoção. Temos também a Mônica, que ela é a presidente do grupo de apoio, agora é nacional, né? Ela já está num grupo nacional. E também o doutor Yassin, que é o desembargador da Vara da Infância e Juventude. Então, nesse processo aí, nós visitamos os abrigos para ver qual é o trabalho que é realizado em cada um, né? É uma matéria muito longa, não daria tempo de falar tudo aqui. Mas é para a gente poder ver como é tratado, como é trabalhado cada abrigo. E quando as pessoas muitas vezes olham um abrigo e falam, nossa, aquele abrigo daquela cidade, por que fala abrigo? Não é orfanato. Tem gente que fala orfanato. Não é orfanato. Orfanato é quem não é órfão de pai e mãe. Então, o abrigo, o abrigo que está lá, as crianças, significa que as crianças estão lá, mas elas podem voltar para sua casa e elas têm o pai e mãe. Então é algo temporário o abrigo? Temporário. Então, por que é pró-convivência familiar? Então, é na questão de trabalhar a criança para a volta no seu lar biológico, porque ela foi retirada da família por algum motivo, ou por causa de drogas, ou por causa que a criança sofria abandono, a mãe saía para a balada e deixava a criança sozinha a noite toda, ou então eram maus tratos, ou ela estava passando fome, a criança não tinha comida, a criança estava passando necessidade, e muitas vezes a vizinhança descobre e acaba relatando isso, chamando o conselho tutelar. Então, é retirada da família para que a criança tenha condições de viver bem, alimentada, estudando e tudo mais, e nesse momento, o abrigo faz um trabalho junto à família para sanar aquela dificuldade que ela tem, aquele problema que ela tem, para tentar trazer a criança de volta para o lar. E tem a possibilidade da criança não voltar? Tem. Tem muitos casos que não tem condições mesmo da família ser curada ali e a criança voltar. Nesse caso, ainda que os pais não assinem, não disponibilizem a criança para adoção, o próprio juiz pode fazer isso. Ele pode destituir do pátrio familiar. Então, daí a criança vai para o abrigo. Agora, então, veja bem, tem um abrigo muito grande lá, mas nem todas as crianças estão disponíveis à adoção. Então, num quadro geral, que no cadastro geral, né, nacional da adoção, nós temos, em média, mais ou menos 43 mil pretendentes querendo adotar uma criança. E nós temos em torno, muda muito, né, cada dia, por causa do cadastro, mas em torno de 8 mil crianças apenas disponíveis para adoção. Então você vai falar assim, vai faltar criança? Não, não vai faltar criança. Vão faltar pretendentes. Por quê? Porque a grande maioria desses 43 mil pretendentes
desejam um perfil, querem um perfil de criança que quase não tem dentro dos 8.000 disponíveis, que são crianças com até 1 ano, né? Crianças brancas, de preferência meninas, que não tenha nenhum probleminha de saúde, né, de doença, enfim, esse perfil que a grande maioria quer, quase não tem. Então, né? criando a Semana da Adoção, incentiva que as pessoas adotem crianças sem... Também, exatamente. Esse é o papel do grupo de apoio. O grupo de apoio é composto normalmente por assistentes sociais, por psicólogas, por pessoas que já têm crianças adotadas e as pessoas que querem adotar. E naquele trabalho da discussão, as pessoas vão entendendo, aquela que pretende adotar, que é interessante aquela experiência daquela mãe, daquele pai que tem uma criança adotada e que adotou com 5 anos. Ela começa a ver que é legal, porque os pais estão falando que é muito bom adotar uma criança maior. Então, muitas vezes, acontece da pessoa mudar a exigência, né, o perfil que ela deseja. Então, com isso, com esses debates, com essas reuniões, as pessoas podem mudar o seu perfil e, nesse sentido, mais crianças que estão lá no abrigo esperando por um lar também sejam adotadas. E mais uma coisa, Vinícius, muitas vezes a pessoa que pretende adotar uma criança, ela cria um perfil, né, da criança, mas nunca pensaram que a criança também na sua cabeça, ela cria um perfil de um pai e de uma mãe, ela imagina o pai de um jeito, a mãe de um jeito, e nem sempre é daquele jeito, né? Ah, eu quero uma mãe loira, baixinha, de repente vem uma pessoa morena, alta, ela também não bate, e ela, no entanto, ela vai para adoção, né? Então, é importante a gente também analisar a questão da criança, o que ela espera, né? Nós temos que fazer isso, porque a criança tem o direito de ter um lar e de ser feliz. Alguma dúvida, Vinícius? É tanta coisa para a gente falar nesse tema, mas é interessante. Então, tendo um tempinho aqui ainda, eu posso falar. Numa das visitas que nós fizemos para um abrigo, se não me engano, acho que foi em Campinas, esse abrigo. Cada um tem uma conduta, né? Então, o coordenador daquele abrigo tinha como norma que, aos domingos, as crianças não recebiam visitas, nem da família, de ninguém, né? Domingo é o dia deles. Então, domingo, eles podiam dormir, acordar a hora que quisessem, eles podiam ficar assistindo televisão até mais tarde, brincar. Então, era um perfil. Um outro que nós visitamos, eu achei bem interessante, que sempre tem um aspecto diferente, né? A coordenadora, ela conseguiu que, eu não lembro quantas crianças tinham naquele abrigo, mas ela conseguiu que cada empresa da cidade pudesse, entre aspas, ser um padrinho, vamos dizer assim, né, daquela criança na questão da saúde. Então, a empresa pagava um plano de saúde para uma criança, um plano particular, né? Então, todas as crianças tinham um plano de saúde que era custeado pelas empresas, né? Então, a gente viu bastante modalidades, bastante trabalho feito nos abrigos. E eu não sei se vocês já visitaram algum abrigo, mas normalmente, quando a gente vai lá, as crianças vêm, te abraçam, elas querem carinho, elas querem atenção, elas sonham também, elas sabem muitas vezes que ela não vai conseguir voltar para o lar biológico, que ela vai para adoção, que ela está ali, e ela também cria uma expectativa. E muitas ainda sonham em voltar no pátrio familiar, na sua família biológica, sonhando que a família ali se conserte daquele problema que houve, né? Então, nós temos que trabalhar pelas crianças, tem um trabalho muito grande na área social, trabalho como deputada em todas as áreas, né? Seja as questões necessárias de cada cidade, na questão de infraestrutura, na questão da saúde, na questão do esporte, o que for.
Mas a área social é uma área que me agrada mais, que eu gosto de trabalhar, até porque você trabalha diretamente com a pessoa, você vê transformação na vida da pessoa com uma ação que você possa ali estar fazendo. Então, isso é gratificante para a gente. Um político é um realizador de sonhos, né, deputada? Então, você está realizando um sonho de famílias, de fazer a adoção e de crianças ter um lar. É Parabéns. verdade. No legislativo, então, o que é legislativo? Como você, né, Vinícius? Você é um vereador, então o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador são legislativos, né? Nós fazemos as leis, a gente busca melhoria no governo para levar para o município, né? Mas é evidentemente que o executivo tem mais poder para fazer as coisas, porque ele tem o projeto, tem ideia e coloca em ação, né? Que são os prefeitos, os governadores e o presidente da República, né? Deputada, tem algum canal que as pessoas podem entrar em contato com a senhora? Olha, o meu gabinete, lá na Assembleia Legislativa, é o 2110, no segundo andar. Em Itu, nós temos o nosso escritório, ali na Travessa do Carmo. Também temos o escritório em Salto. E não atende só essas cidades, mas atende regionalmente, né? O meu Facebook é Rita Passos e se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só entrar no Facebook e conhecer um pouco mais do meu trabalho. E também, se você tem alguma ideia de algum projeto interessante, passa para a gente, né? Eu sou o canal de vocês aí junto ao governo. Vamos trabalhar para que a gente possa mostrar resultado. Tá vendo nosso amigo? Então você que tem alguma ideia, algum projeto, uma cobrança, procura a deputada estadual Rita Passos pelo Facebook e faça ali a sua sugestão. Deputada, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, né? Você já tinha feito esse convite lá atrás, deu certo agora e foi até bom porque nós temos aí a lei já, né? Agora é lei, né? Então, quero que seja regulamentado o quanto antes para nós podermos salvar a vida de tantas crianças que nascem aí, né, e desejam e precisam têm o direito de ser felizes, né? A lei do nascituro, né? É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vale lembrar que a deputada estadual Rita Passos é casada com o Herculano Passos, deputado federal também pelo nosso estado aqui de São Paulo. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.